E esse é um treinamento que eu acho que é fundamental. Todo mundo que entra nesse negócio entra aqui com um motivo que você não sabe exatamente qual que é na hora que você entra, né? Eu li ontem um texto que me chamou a atenção para uma coisa muito interessante. Não existe livro sobre pessoas que não fazem nada. Nunca escreveram um livro sobre o ócio, sobre a falta de atitude. Já escreveram um livro sobre tragédias, sobre grandes erros da humanidade, pessoas que fizeram muito mal, pessoas que fizeram muito bem, grandes líderes, maus líderes. Ou é quente ou é frio porque o morno eu vomito. Ou seja, nunca escreveram um livro sobre gente que não realiza. E isso me chamou para reflexão. Eu sou um cara que eu gosto, me deixa feliz realizar, fazer alguma coisa, né? E quando a gente entra nesse projeto, a gente ainda não sabe o porquê que a gente está fazendo. Isso é uma coisa que eu queria que vocês tivessem na cabeça, que nós somos pessoas, antes de mais nada, de atitude. Nós somos um grupo seleto pelo fato da gente estar querendo fazer alguma coisa de diferente e alguma coisa de bom. Então o nome desse treinamento é Atitudes Vencedoras. E tem uma frase que eu uso como um lema meu. Se você acha que pode ou você acha que você não pode, não importa. Você vai estar sempre certo. Você pode ter certeza, na tua vida, as coisas que você achava que você ia conseguir, mas achava na essência, você acreditava que você ia conseguir, você conseguiu. Às vezes você nem acredita, nossa, mas como é que eu consegui isso? E você conseguiu por quê? Porque você sabia que você ia conseguir, né? Então, falando um pouco sobre mentalidade milionária, e isso aqui é fundamental que todo mundo que entra no nosso negócio tenha, é determinante se vai ter resultado ou não vai ter resultado, são as suas atitudes. Né? O Kleber, ele não tem resultado na Tahicha Noni porque ele deu sorte. É porque ele já tinha resultado fora da empresa. Ele tem um conjunto de atitudes, de comportamentos que traz o sucesso para ele em qualquer negócio que ele meter a mão. Tá, então primeira coisa que vocês têm que aprender, o seu mundo interior cria o mundo exterior. Como Mário? É mais ou menos o seguinte, como é que você vê o mundo? Né? A realidade que você enxerga como real está muito ligada a como você vê as coisas. E não como de fato elas são. Mais ou menos assim. Quem já viu esse logotipo aqui? Quem conhece, por favor, não fala. Deixa para quem nunca viu. O que tem de especial nesse logotipo da FedEx? Deixa um pouco esse logomarca para vocês verem. Quem vê uma mensagem subliminar nesse logo? No meio é o X, né? Quem que já tinha visto essa seta aqui antes? Né? Então, essa seta, ela sempre esteve aqui. Mas muitas vezes as pessoas não veem. Né? E aí eu volto àquela frase. Não é porque você não sabe que existe, ou você não conhece, que não existe. Certo? Não é porque você não conhece que não existe. Tá aí um exemplo. Outro exemplo, esse aqui fica fácil. Esse aqui já ficou divulgado na internet, mas quando eu vi isso pela primeira vez, para mim foi muito chocante. Vou ser sincero, foi chocante. Porque eu olhava o símbolo do Carrefour e era um símbolo qualquer para mim. Eu não sabia que tinha um C em branco escancarado aqui. Né? Eu não sabia que tinha esse C. Eu achava que era uma seta, uma flecha. Você também... Agora, mas então, é exatamente isso. Existe. Você, na tua percepção, não enxerga, mas existe. Então, isso é importante porque às vezes você não enxerga prosperidade, você não enxerga oportunidade, mas não quer dizer que ela não exista. Para algumas pessoas, isso que a gente chama de visão de negócio. Algumas pessoas olham uma situação no negócio e enxergam como uma dificuldade. Outras pessoas conseguem enxergar a mesma situação e ver uma oportunidade. Então, assim, não é porque você não enxerga que não existe. E Albert Einstein, uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais retorna ao tamanho original. Eu nunca mais consegui olhar para isso aqui sem ver você. Como hoje eu olho para a Tahicha Noni, eu não consigo imaginar um negócio tradicional. Eu não consigo entender como uma pessoa acha que é um bom negócio trabalhar da maneira tradicional. Porque eu não enxergo mais o trabalho convencional. Eu não consigo. Minha cabeça se abriu para uma nova ideia. Porque o seu cérebro ele trabalha de uma maneira seletiva. É a percepção seletiva. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que entender e incorporar na vida de vocês. A percepção seletiva é mais ou menos assim.
Eu uso o exemplo do carro, porque fica muito claro, todo mundo tem carro, quem não tem gostaria de ter. Celso, você tem um carro. Eu tenho certeza, e vocês todos pensem junto comigo, que o carro que você tem hoje, você sempre vê um carro igual ao seu na rua. É verdade. Né? Como o pessoal tem mau gosto. Pensa no carro que você tem hoje, você repara em todos os carros iguais ao teu na rua. Olha, Celso, qual carro que você quer ter? BMW Prata. Eu sei que você gosta da BMW Prata. Toda BMW Prata que passa na rua, você presta atenção. Verdade. E parece que é automático. Exatamente. Por quê? O que acontece? O teu cérebro está preparado para ver BMW. Ele está programado inconscientemente. 80% das suas atitudes são inconscientes. O seu mente e o seu consciente trabalham em conjunto. Certo? Então, tem muita coisa que você faz sem pensar, entre aspas. Sem pensar consciente, porque subconscientemente você pensou. Às vezes você falou uma coisa para uma pessoa, não foi sem querer, foi inconsciente. Então tudo que você tem no seu subconsciente está trabalhando junto. É por isso que quando você vê uma BMW, você presta atenção. Vocês não estão prestando atenção agora, mas a gente escuta vários barulhos ao mesmo tempo. Barulho de mala, barulho de ventilador. Porque essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E o nosso escuta tudo. Só que a gente só dá atenção consciente para alguma coisa. Isso se chama foco. Isso é uma coisa muito importante. O consciente é o objeto de foco. O objeto de percepção seletiva. Pelo menos assim. Quando você está usando, quando você comprou uma roupa vermelha, ou você comprou um boné. Você tem um boné que você gosta muito. Se você ver alguém na rua, você vai perceber. Se você não tivesse aquele boné, talvez fosse só mais um boné. Como outros que passam, você nem repara. E você fala, nossa, eu tenho um igualzinho. Ou então é igual ao meu carro. É porque você percebe as coisas que você incorpora. Eu gosto de usar um exemplo da criança, pela pureza da criança. A criança, quando ela é criança, ela é inocente, ela vai na praia sem biquíni, a menininha. Porque ela é inocente. Ela é pura. A partir do momento que ela começa a ver maldade, ela começa a ter vergonha, ela começa a ter esse tipo de sentimento, ela passa o quê? A vestir. Ou seja, quando ela enxerga a maldade dentro dela, ela enxerga a maldade fora dela. Isso é o sinônimo de pureza. É a mesma coisa do ciúme, o comportamento do ser humano é isso. Quando ele enxerga que uma coisa é possível, ele passa a ver essa coisa fora dele. Então isso serve para tudo na vida. Essa percepção seletiva vem disso. Como você enxerga as coisas que acontecem? Bom, não importa o que acontece, importa como você reage. Será que você enxerga, será que você pensa igual a um pérola negra? Que esse é um padrão de comportamento, né? E o segredo está na preparação. Pegando esse mesmo raciocínio, tudo que você pensa, um pensamento, ele determina os seus sentimentos. Exatamente isso que eu estava falando. Aconteceu uma ação. Eu não sei, entrou uma pessoa na sala agora. E um pensamento meu, me dá um sentimento de insegurança, por exemplo. Se eu tiver programado, se isso me incomodar. Né? Tudo depende do seu pensamento. Esse sentimento pode trazer uma atitude diferenciada. Pegando esse mesmo exemplo de uma pessoa entrando na sala agora. Se isso me dá um sentimento de desconforto, de incômodo, talvez a minha atitude seja ficar meio inseguro, seja ficar meio perturbado. Faz sentido isso para vocês? E isso vai ter um resultado diferente. Talvez a minha palestra não seja tão boa, meu treinamento não seja tão eficiente. Tudo acontece tudo. Eu gosto de usar sempre exemplos para o nosso negócio. Você tem na sua cabeça, isso é uma crença tua, uma coisa que você acredita, que aquele contato seu é o cara. Que você vai falar com ele, ele vai entrar e vai crescer, e você vai crescer junto com ele no negócio. Alguém aqui já teve esse pensamento? Eu já tive esse pensamento. E aí, você tem esse pensamento, você acha que é isso. Então, e você vai falar com esse cara. E aí esse cara não dá a mínima pro teu negócio, ele dá a risada de você, ele fala que o suco não funciona e que isso, aquilo, outro. Se o teu pensamento era aquele, como é que você vai se sentir? Abatido, frustrado, derrubado. Então suas atitudes vão ser, putz, não quero mais fazer esse negócio, estou com medo de falar com outra pessoa porque eu posso tomar um fora, então esse negócio é muito difícil de fazer, isso, aquilo, outro. E seus resultados vão ser exatamente esses. O negócio vai ser difícil de fazer, você não vai conseguir falar com ninguém vai vir na reunião, etc e tal.